Muito bem, queridos alunos do cursinho José Bispo de Souza, né? Cursinho municipal, mantido pela Prefeitura Municipal de Picos. Nós estamos aqui no nosso encontro semanal, o professor Evandro Oliveira, né? Com a disciplina de Filosofia e Sociologia, ok? Como nos foi proposto pela coordenação do nosso cursinho, essa semana nós iríamos revisar conteúdos dados durante todo esse semestre, não é isso? Conteúdos estes que serão cobrados no dia da prova do Enem, mais especificamente o primeiro dia, que aborda ciências humanas, né? E linguagens e redação, é isso? Ciências humanas, compreendendo então, para quem ainda não sabe, né, que nem todo mundo sabe, compreendendo aí história, geografia, filosofia e sociologia, tá certo? Então, hoje nós vamos meditar seria um pouco bem característico da religião. Hoje nós vamos adentrar, refletir através de questões das edições de Enems anteriores sobre conteúdos que são mais cobrados desde a edição do Enem de 2009 para cá, tá certo? A filosofia ela não teve presente na primeira prova do Enem, mas de 2010 para cá ela foi mais se sistematizando como também sendo obrigatória, tá certo? Então, nós vamos aí, então, adentrar nesse universo da filosofia que vocês já vêm comigo, já refletindo desde então, os primeiros dias de aula, correto? Vamos adiante. Muito bem. Muito bem, pessoal. Como eu falei para vocês, nós estamos estudando a filosofia, né? Em outras aulas eu dizia que não se faz a filosofia fora da história, obviamente, né? Por isso eu coloquei aí, tá no seu slide, História da Filosofia, tá certo? E como nos foi proposto pela coordenação, nós estamos a refletir sobre todo o conhecimento até então discutido, até então repassado para vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Uma notícia boa nos foi dada, graças a Deus, existirá a possibilidade da gente se ver pessoalmente, né? A partir de agosto, a coordenação, através do Matusalém e da Ananda, né? Estão aí organizando para que a gente volte de forma presencial, híbrida, de forma segura, né? De forma bem espontânea e que todos possam colher os frutos desse retorno, né? Porque evidentemente que uma aula presencial é muito mais gostosa, porque a gente sente a vibração de vocês, sente também a energia, né? E por aqui às vezes é meio que um pouco tem também um pouco, tem seus benefícios e tem um pouco também seus pontos contraditórios, né? Mas vamos ao que interessa. Muito bem, estamos refletindo a filosofia cobrada no Enem, não é isso? Então, de grosso modo, lá no nosso primeiro momento, nas nossas primeiras aulas, depois da minha apresentação, nós refletimos sobre o período mitológico, né? Os mitos foram narrações, né, para designar ou para dizer de que maneira as coisas, o cosmo foi criado, né? De que maneira o cosmo foi gerado, tá certo? Como eram narrações míticas, né? Esse primeiro período da história da filosofia, ele não tem uma relevância dentro das provas do Enem, né? E tem, porque foi a primeira forma de manifestação, digamos assim, intelectual, entre aspas, do homem dizer ou designar a maneira pela qual o universo, o cosmos, teria sido originado, tá certo? Então, esse período aí, ele não ganha uma importância surreal, né? Mas ele é também
importante para a compreensão da filosofia, tá certo? Nesse sentido, nós vamos aí passando por este primeiro tópico, que é o tópico de número 1, tá certo? Então, nós vamos entendendo, tá? Basta entender que o mito é essas reações, né? São narrativas históricas que têm aí a função de transmitir oralmente, né? Tem essa parte também, a questão de entender o mundo, de entender o, o universo, tá certo? É interessante lembrar que aí nessa questão do mito, nós vamos lá para as obras de Ilíada e Odisseia, né? O poeta grego chamado Homero, certo? Então, vamos entendendo aí esse período mitológico. Passado do período mitológico, nós vamos para o segundo ponto que nós estudamos aqui com o professor Evandro Oliveira. Nós vamos para o segundo ponto, né? Que são os filósofos pré-socráticos, né? Mais adiante, nós vamos refletir sobre questões direcionadas para esse público de pensadores, né? Para esse grupo de pensadores. Então, os filósofos pré-socráticos, né? Eles estudavam a natureza para encontrar os princípios mais gerais de sua organização. Lembrando que no período pré-socrático nós temos a palavra physis, né? Que é bem grega, né? Que é bem grega e também e é para dizer que a physis é a expressão grega que significa que tudo teve origem na natureza, né? Então, nesse segundo momento aqui, a explicação não é mais mitológica, não é mais narrativa, ela é sistemática e ela passa a ocupar um espaço, porque a água, a terra, os fenômenos vão estar à volta da natureza humana, vão estar à volta do homem, vão poder ser vistos, mensurados, né? Então, esse período aí é caracterizado pelo período pré-socrático, que vai do século VII a.C. até o século V a.C., né? Então, esses filósofos também são chamados de filósofos naturalistas. Lembrai bem, né? Quem já teve no Enem, desse pessoal que está aí nos slides? Tales já foi cobrado no Enem, Empédocles, Demócrito, né? Heráclito. Os demais, Anaxímenes, também foi já cobrado no Enem, viu? Então, eu citei aí os mais importantes. Então, vamos associar cada coisa ao seu filósofo aí, ó. Tales, falando de Tales, vocês poderão observar que o Tales é ligado à água, né? Anaximandro. Estes filósofos, eu já falei para vocês, eles buscavam arqué. Arqué seria essa substância primeira que teria dado origem ao cosmo, ao mundo, né? Então, Tales disse aí que seria a água. Na sequência, nós vamos ter Anaximandro. Anaximandro dizia que era o ápeiron. Você está aí no seu slide. Tales, a água. Anaximandro, o ápeiron. Anaxímenes de Mileto era o ar, tá certo? Anaxímenes de Mileto dizia que era o ar, né? Não vou me deter muito, porque a gente... Heráclito aparece aí em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, né? Heráclito falou que tudo está em movimento, né? Ninguém consegue tomar banho no mesmo rio duas vezes. Lembra? É a frase que marca o pensamento de Heráclito. Então, para Heráclito, minha língua enrola, mesmo sendo professor há muitos anos, mas quando eu vou dizer, minha língua enrola, viu? A Heráclito é dada a essência das coisas. Então, Heráclito diz que tudo está em constante movimento. Nada permanece como antigamente. Então, o movimento, tudo está em constante movimento, seria aí
uma das características principais de Heráclito, né? E o elemento material, o elemento da física, da natureza, para Heráclito seria o fogo, tá certo? Tales, água, Anaximandro, o ápero, Anaxímenes, o ar, Heráclito, fogo. Parmênides, o ser, né? Parmênides disse que o elemento característico da natureza seria o ser. Ele chamou de ser algo que não poderia ser visto porque não era material e que Parmênides chamou de ser, né? Depois Demócrito de Abdera chamou o átomo, né? Demócrito chamou de átomo e Empédocles disse que era todas as coisas, né? Empédocles falou das dois princípios que são antagônicos, contraditórios. Falou do amor, falou do ódio, né? E disse que seria os quatro elementos teria dado origem a todas as coisas, né? Que ele chamou de terra, ar, fogo e água. Para Empédocles, todo teria dado origem a partir desses quatro elementos, tá certo? Então, esses elementos teriam dado origem ao cosmos, ao universo, tá certo? Então, os filósofos pré-socráticos ainda podem ser divididos, tá aí no tópico 2, em dois grupos de pensadores. Os filósofos monistas, que acreditavam que a origem da natureza estava num único elemento, por exemplo, Tales disse que era a água, né? E os filósofos pluralistas, como é o caso de Empédocles, né? Que dizia que a origem de todas as coisas estaria na junção dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar, tá certo? Então, esse período aí é de suma importância na história da filosofia, e o Enem sempre está recorrendo a ele para fazer essas questões, tá certo? E terceiro, que nós não vimos muito aprofundado, mas que faz parte desse primeiro momento, é o terceiro ponto, onde nós vamos sair do período pré-socrático, nós vamos deixar as preocupações com a natureza e vamos se voltar para o homem, o antropos, do grego antropos, antropologia, ciência que estuda a semelhança e a diferença entre a cultura dos homens, né? Então, Sócrates e os sofistas vão ganhar destaque, inclusive nós estamos em pleno curso falando dessa temática, tá certo, pessoal? Muito bem, vamos passar agora para as nossas questões em si, né? Aí no teu aí na sua tela está aparecendo a primeira questão que nós vamos tratar, né? Que é a questão do Enem de 2017, é a primeira questão, tá certo? E aí nós vamos ler e discutir, tá certo? Vamos lá, atenção. Enem 2017, viu? A representação de Demócrito, que eu acho massa do Enem, é a contextualização, viu? Sempre tem esse texto e depois do texto tem a fonte de onde foi tirado esse fragmento, tá certo? Veja só a máxima dessa questão, como ela é bem organizada. Embora o fragmento seja da obra Crítica Moderna de Hegel, né, que é um filósofo da modernidade, quase entrando no século XX, nós vamos entender que a questão quer saber da antiguidade. Então, atenção para esse detalhe, viu? Hegel é um filósofo contemporâneo na transição da modernidade para a contemporaneidade, né? Mas a questão quer saber das coisas lá da antiguidade, né? E é claro que muitos filósofos como Nietzsche, Hegel, Feuerbach e tantos outros, eles leram a filosofia primeira, que foi a filosofia pré-socrática de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e eles reinauguraram um novo ponto de vista a partir da sua compreensão. Então, a questão diz, vou ler e em seguida a gente gabarita ela, tá bom? Enem 2017. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem.
mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para quem foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura, correto? Tudo bem. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo. Então, pessoal, retomando agora, né? Aqui nós temos Demócrito e Anaxágoras, né? Anaxágoras, nós topamos contato com ele, mas ele disse que o princípio seria o naus, né? E Demócrito, que é o átomo, tá certo? Então, tanto Demócrito é considerado nos pensadores pré-socráticos, né? Como também Anaxágoras é um pensador pré-socrático, né? Então, tanto um como o outro, o que é que eles têm em comum? Buscava a natureza, compreender a física da natureza e compreender a origem, né? Então, toda essa filosofia primeira, que é a filosofia pré-socrática, ela vai querer saber qual é a origem, tá certo? Das coisas, né? Então, o que é que a questão está perguntando? O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo. Qual é o princípio que representa o princípio constitutivo das coisas para Demócrito? Qual é? Número. Não, o número é Pitágoras. Devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Não, o devir era para Heráclito. Água. A água era para Tales. Letra D, imobilidade. Imobilidade era para Parmênides, né? O era mobilidade. Tudo flui, Heráclito. A imobilidade, o que não se move, Parmênides. Átomo, que explica o surgimento dos entes. Então, a letra correta seria a letra E. Átomo, que explica o movimento dos entes. Então, o princípio constitutivo das coisas estava representado pelos átomos, segundo o filósofo e pensador Demócrito, que é um filósofo pré-socrático. Viu? Que questão massa, é um fragmento de Hegel, mas quis saber qual o princípio constitutivo das coisas a partir do filósofo da antiguidade chamado Demócrito, ok? Vamos para a segunda questão. Enem 2017. Vamos para a segunda questão. Alguns pensam que Protágoras de Abdera pertence também ao grupo daqueles que aboliram o critério, uma vez que ele afirma que todas as impressões dos sentidos e todas as opiniões são verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa, uma vez que tudo que aparece a alguém ou é opinado por alguém ou é imediatamente real para essa pessoa. O grupo ao qual se associa o pensador mencionado no texto se caracteriza pelo objeto de resposta da letra A, alcançar o conhecimento da natureza por meio da experiência, justificar a veracidade das afirmações com fundamentos universais, priorizar a diversidade de entendimentos acerca das coisas, né? Então, alguns pensam que Protágoras, né? Protágoras de Abdera pertence também ao grupo daqueles que aboliram o critério, uma vez que ele afirma que todas as impressões dos sentidos e todas as opiniões são verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa, uma vez que tudo que aparece
alguém, ou é opinião, ou é opinado por alguém, ou é imediatamente real para essa pessoa. O grupo ao qual se associa o pensador mencionado no texto se caracteriza pelo objeto de letra C, priorizar a diversidade de entendimentos acerca das coisas, né? Então, não existe só uma verdade, segundo Protágoras, né? Protágoras é um filósofo sofista. Ele é o conhecido por ser o pai da relatividade, né? Como eu não falei para vocês aqui, ficou um pouco ainda confusa essa questão, né? Mas, como nós já estamos falando dos sofistas, então aqui já entra como revisão, né? Então, o relativismo é uma corrente de pensamento fundada por Protágoras, que é um filósofo sofista, né? E aqui a essência da filosofia relativista é dizer que não existe uma verdade, né? Aqui ele diz bem claro, vou voltar aqui, ó, presta atenção. O que, uma vez que tudo que aparece a alguém ou é opinado por alguém, é imediatamente real para essa pessoa, né? Então, a coisa é relativa. Então, para ele não existe uma verdade. Logo, a letra C. Priorizar a diversidade de entendimentos acerca das coisas, tá certo? Esse era o mencionado da filosofia sofista, viu? Muito bem. Vamos para a terceira questão. Fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição. Mas, pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Heráclito, Fragmentos sobre a Natureza, a obra que ele escreveu, né? Texto 2. Fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Então, o primeiro texto é de Heráclito e o segundo de Parmênides, tá certo? Heráclito e Parmênides apresentam visões opostas sobre uma mesma questão. O fragmento de pensamento pré-socrático expõe uma oposição que se insere no campo das investigações do pensamento sistemático, preocupações do período mitológico, nada a ver, preocupações do período mitológico não faz parte da filosofia pré-socrática, que é o objetivo principal, é a natureza. A investigação do pensamento sistemático poderia ser, mas não é, porque a investigação está acontecendo, a essência do pensamento sistemático se deu a partir do período pré-socrático. Discussão de base ontológica seria a letra C, né? Tanto o Heráclito como o Parmênides, eles estão falando aí de uma mesma questão, o que é o ser. Ontologia é a parte da metafísica que estuda o ser, tá certo? Então, eles estão se debruçando sobre questões ontológicas, né? E aí, enquanto Heráclito defende que nós já estudamos a volatilidade das coisas, a movimento, né? A imutabilidade, né? Então, que são pré-requisitos das condições ontológicas, né? Tal questionamento ontológico é a base das discussões pré-socráticas, porque os dois, justamente, tanto Heráclito como Parmênides, eles vão ainda ter como respostas essa questão do ser, né? Mesmo que seja diversas respostas, mas a discussão da base ontológica que vai ser a discussão mais importante da filosofia heracliana e parmenidiana, tá certo? Ok? Enem 2015, quarta questão.
A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Fragmentos da obra Crítica Moderna sobre os pré-socráticos de Friedrich Nietzsche, um filósofo criado no século XX. A pergunta: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? O impulso para transformar, letra A, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Não, não seria isso aí, porque se fosse os mitos em verdades racionais, poderia até ser, mas os elementos sensíveis, não, não teria ainda, porque nós estamos fazendo a transição do mito ao logos aqui no período pré-socrático, viu? O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Também não. Isso aí foi no período mitológico, viu? Atenção. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Vamos ver se essa daqui, deixa eu dar um enter. Letra C, a resposta, viu? A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, né? O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Buscar de forma racional, ok? A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não, essa metodologia é uma coisa da modernidade. Tentativa de justificar a partir de elementos empíricos, não. O empirismo, letra E, o empirismo é uma coisa da modernidade também. Nós vamos ter a oportunidade de estudar, tá certo? Quinta e última questão. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Não. Ninguém nasce com a personalidade e nem com a noção de justiça e da ética. Não, não poderia ser, né? Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Não. Primeiro, nasce a sociedade, né? Depois, a ética, a justiça, porque já vai ser fruto da convivência da sociedade. Vamos ver se é a letra C. Mandamentos divinos inquestionáveis legados às tradições antigas. Também não. Embora a religião tenha contribuído muito para a noção de justiça, de ética, de direito, mas não é isso que a filosofia quer saber. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Verdade, né? Então, Platão sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Essa quinta e última questão, ela é uma questão de filosofia, mas ela está dentro de um tema da filosofia. Na filosofia nós temos os temas epistemologia, teoria do conhecimento, e nós temos a ética, a política, né? Então essa questão aqui é de ética, e ela foi tirada de dentro da
da parte da filosofia que reflete sobre os comportamentos, né? Que é a questão da ética, ok? Então, a correlação entre justiça e ética é resultado de convenções sociais, viu? Resultantes de interesses humanos contingentes, certo? Então, a gente faz as convenções sociais e, a partir dos pactos, dos acordos firmados, a gente dá procedimento ao que é certo, o que é errado, ao que deve ser cumprido, o que deve, certo? Então, é mais ou menos isso, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado desses nossos minutos de revisão, tá certo? Eu, na próxima semana, volto ainda com a revisão da parte de sociologia, trazendo temas importantes, né? Já que eu tenho duas disciplinas, né? Então, tenho que voltar com essa missão também com a parte de sociologia. Selecionarei algumas questões, todas elas já caídas no Enem, e vou trazer um gráfico sobre aquilo que tem sido mais cobrado no Enem, na parte de sociologia, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, bom proveito. Qualquer dúvida, peguem meu telefone com os responsáveis e estarei disponível para respondê-los. Até breve.